Bom, galera do YouTube, estamos de volta aí com o quadro a quadro da Pezou TV. Demoramos um tempo aí para gravar um vídeo aí com vários compromissos, mas estamos de volta e vamos analisar o acidente do Max Verstappen quadro a quadro. Roda! A grande questão desse acidente aqui foi... É óbvio que foi um erro do Verstappen de cálculo de espaço aqui, né? Tanto que ele tinha um pouquinho aqui de espaço para vir e acabou acertando o Grosjean. Mas se o Grosjean dá aquela freadinha antes, marota ali, para dar um susto no Verstappen. E também vamos ver o que aconteceu depois ali, que ocasionou o pit stop desastrado ali do Hamilton. Colado no Grosjean. E aí ele vai... Ó, aqui ele já tá virando quase o volante completo, né? Então, você vê que o Grosjean tá bem no meio da pista. Então, não tinha mesmo o que fazer ali. O Verstappen foi otimista aí na manobra, uma manobra que ele tem feito bem, né? Que é essa de jogar o carro para tentar passar, mas aqui ele foi bem desastrado aí durante a prova de Mônaco, até porque se digamos que ele conseguisse isso aqui, que eu acho que ia ser bem difícil, ele ia se enrolar para fazer essa curva aqui com uma zebra que invade um pouco a pista, né? Então, erro aí do Verstappen aí. E aqui por essa imagem dá pra ver, né? O que o Verstappen tentou fazer foi dar aquele truque, ele estava tentando fazer isso já algumas voltas. Jogar pra cá e depois quando o Grosjean fechasse desse lado, ele inverte a manobra e vem pra cá. Só que aí aconteceram duas coisas e aí o Verstappen errou feio a conta. Primeiro, que quando ele tentou fazer esse zigue-zague já era muito tarde, ele não tinha espaço suficiente desse lado aqui pra fazer. E segundo, que provavelmente o Grosjean freou um pouquinho antes, aquele décimo ali de freada antes, que fez o Verstappen acabar acertando ele e ter um acidente bem sério. Para quem gosta de ver manobras arrojadas, procura o Gilles Villeneuve fazendo essa mesma manobra. Acho que deve ser 1980, a GP de Mônaco. Ele faz essa manobra e dá certo, e muitos pilotos tentam imitá-la, mas às vezes não dá muito certo. Vamos ver o que é que o Verstappen aí tentou fazer, ó. Aí não teve jeito e pau. E esse aqui é um dos trechos mais perigosos do acidente do Verstappen, mostra a segurança da Fórmula 1, né? Quando ele pega essa zebra aqui e o carro dá uma subida, né? Ele dá aquele impulso que a zebra dá. Mas a gente, por exemplo, viu na Fórmula E, ano passado, no acidente do Heidfeld, que o carro poderia ter subido mais. E aí seria um acidente muito grave ali com o Verstappen. Mas a segurança da Fórmula 1, até nesse capricho aqui com as zebras, né? Que o carro subiu só um pouquinho, logo desceu. E aí evitou que o acidente do Verstappen fosse um pouco mais grave. Bom, rolou o acidente, e aí a primeira mensagem que apareceu pra gente foi essa. Virtual Safety Car. O que significa isso para quem não está ligado às novas regras da Fórmula 1? Ao invés de entrar o Safety Car e alinhar todo mundo, os pilotos têm uma meta ali para cumprir de velocidade durante a volta. E a Mercedes começou a fazer a conta a partir dessa meta. E aí daria para o Hamilton fazer o pit stop. O que eles não esperavam que logo em seguida, o que era um Safety Car virtual, virou um Safety Car real. E olha só a confusão que os fiscais de Mônaco fizeram, né? Porque em um trecho da pista estava aquela indicação de virtual safety car. Aqui, no outro lado da pista, já estava a bandeira de safety car. Ou seja, o Hamilton entrou achando que estava virtual safety car e já era um safety car real. E aí o Hamilton foi pro pit stop dele, só que já tinha dado tempo para entender que a diferença não era suficiente. Então, o erro da Mercedes ali é meio inexplicável, né? Para quem gosta de teoria da conspiração, vamos dizer que fizeram de propósito para dar vitória para o Rosberg. Eu acho difícil, mas realmente ali a conta da Mercedes foi bem equivocada, assim, no pit stop do Hamilton. E para finalizar aí o GP de Mônaco, essas duas linhas aí que delimitavam o safety car, ó, o Rosberg passa com folga pelas duas, pro erro grosseiro ali, o Hamilton saindo do box ainda. E vem o Vettel também, ó. Passa com tranquilidade por essa linha aqui que delimitava de quem era a vantagem do safety car, enquanto o Hamilton ainda estava aqui. Então, não tem o que reclamar, Lewis Hamilton. O erro foi da tua equipe, resolve com eles. E a ultrapassagem da corrida que vocês pedem para de comentar, não tenho dúvida, Ricciardo em cima de Raikkonen. Ricciardo, quando quer, faz umas coisas que nem Deus acredita. Olha o que ele vai fazer com o Kimi Raikkonen, que tá o saco de pancada nessa temporada. Ele vem, ó, o espaço, enfim, Monte Carlo não tem espaço, né? Assim como a gente vê do Verstappen, não tem pra onde ir. Mas ele falou, bom, é por aqui que eu vou e vamos lá. E, ó, a curva já tá aqui, né? Mas ele não tem muito o que fazer.
E como o Raikkonen, tipo, quase falando, ó, não vai passar não tô nem aí pra você. E eles tocando aqui, e enfim, aí o Raikkonen dá uma desequilibrada e o Ricciardo passa. Bom, galera, a gente não pode terminar sem falar das 500 milhas de Indianápolis, aí o destaque aí da vitória do Juan Pablo Montoya. Que corrida boa, hein? Nossa, e foi emocionante aquele final mesmo. Eu confesso que eu torci pro Montoya, preferia que ele ganhasse do que o Will Power. Então vou dividir com vocês aí um trechinho aí que gravaram da gente assistindo a corrida aí. Vai ser na linha! Vai! Vai ser na linha? Vai, Montoya! Vai! Com esse carro, caralho! Vai pra linha, porra! Grande Montoya! Vai, Gordo! Big Mac pra sempre! Chupa! E é isso, parabéns Montoya, e a gente volta aí nas próximas semanas com mais vídeos aí comentando a Fórmula 1 e a Fórmula Indy. Até mais, fui!